Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos ver. Eu, honestamente, daqui penso o seguinte: 4 milhões de reais, gente, não é... É claro que é muito dinheiro, né? Eu e você faríamos uma festa com esse dinheiro. Agora, pro futebol é 2 meses de salário do Coronado ou do Yuri Alberto. Peraí, né? Peraí, a folha salarial do Corinthians, folha salarial, todo mês, todo dia 30 tem que pingar na conta dos caras mais de 20 milhões. Essa é a folha salarial mensal do Corinthians. Aí você não tem 4 milhões para dar à vista e adquirir um goleiro titular que está resolvendo os teus problemas. Então, assim, o mundo do futebol, ele tem a sua proporcionalidade, ele tem a sua escala, né? Que é diferente da vida real. 4 milhões não é nada em termos futebolísticos. Então, pelo amor de Deus, Corinthians, faz o Pix, ou paga de uma vez, ou acerta esse pagamento, fala lá com o Flamengo como é que vocês querem receber esse negócio e resolve essa parada para não ter mais problemas, porque o Hugo será do Corinthians. Eu não posso dizer que ainda é, porque ainda falta, né, o preto no branco, como se diz, a assinatura de contrato, mas gente, o Hugo já está sendo, vamos colocar o gerúndio, o indo, está sendo comprado. O Corinthians está comprando o Hugo, está no processo de. Então o Hugo será jogador do Timão, isso é uma questão de tempo e vai resolver isso, tem que resolver até o dia 20, para que ele possa entrar em campo, já jogador do Corinthians diante do Flamengo, e aí eu acho que ele vai dar mais ainda a vida para poder defender as cores e as causas do clube. E aí não vai precisar pagar também mais 500 mil reais, né? Olha só, essa é uma grande economia. Então, Corinthians, resolve isso logo, tá? Mas já ativou a cláusula, tá tudo certo, agora é só questão de definir o pagamento. Gente, eu queria falar do jogador que nasceu para ser Corinthians. O Hugo é um deles, tá? Mas eu tô falando de outro. O clube homenageou no dia 10 de outubro, 10/10, o seu camisa 10. O Rodrigo Garro concedeu uma entrevista para a Corinthians TV e respondeu algumas questões, né, sobre por que escolheu o Corinthians, o momento que ele está vivendo, o carinho que ele está recebendo da torcida, o primeiro gol, né, que demorou para sair, porque ele demorou para jogar, vocês vão lembrar, né, um imbróglio aí com o Tajeres e tudo mais. De repente ele foi liberado e aí ele faz aquele gol empatando o jogo contra o Palmeiras no derby do Paulista no último minuto lá em Barueri, um golaço de falta, a bola bate na trave e entra, além de outros tantos gols que ele relembrou nessa entrevista, contra o Racing de falta, né, uma falta pela direita assim que encobre o goleiro, os gols contra o Vitória, além de ser o jogador com mais passes decisivos do Brasileirão, Rodrigo Garro. Então, assim, é um cara que está solto. Tecnicamente, a gente está percebendo a entrega dele, né? Como ele consegue interferir no jogo, mas, acima de tudo, um cara que se envolve com a causa do time. Como o Rodrigo Garro é importante. Eu vejo até muita gente questionando, né? Será que o Coronado não joga mais do que o Garro? Porque hoje eles meio que se intercalam, né? É difícil, eles podem jogar juntos em alguns momentos, a gente até já fez esse debate, mas o titular é o Rodrigo Garro pela intensidade que ele dá para o jogo. O Coronado é um craque de bola, tem muita qualidade técnica, está ajudando muito agora fisicamente bem, tá entrando nos jogos, em alguns ele é titular, outros não e tal, que baita contratação, tá tudo certo. Agora o Rodrigo Garro, ele, primeiro, só tem 26 anos. É aquele meia argentino chato que tá sempre tocando na bola. Ele parece que joga futsal. Sabe futsal que você tá toda hora tocando na bola, carimbando a bola? Porque o jogador no campo, ele demora mais, né? O cara demora muito menos tempo com a bola no pé. O Garro não. O Garro, ele tá sempre carimbando. Ele tá sempre buscando a bola no zagueiro, ele tá sempre pisando na área, ele tá sempre buscando uma triangulação pelos lados do campo, ele tá sempre buscando uma finalização. A bola vai para escanteio, ele vai lá cobrar. É uma falta na entrada da área, ele vai lá cobrar. Ele tá para receber o lateral, ele não para. O Rodrigo Garro não para. E isso encanta o torcedor, né? Porque ele tem qualidade técnica, ele tem a finalização e ele é um cara que tá sempre buscando o jogo. E isso você vê do primeiro ao último minuto. Não é aquele cara que desliga. Tem jogador assim, né? Puxa, a gente falava do Roger Guedes, isso, lembra? Cara, o Roger Guedes, pô, craque, resolve, mas às vezes parece que ele some do jogo. Tem jogador assim, meio vagalume, né? Acende e apaga, né? Que daqui a pouco o cara tá ali, né? Tá pensando no boleto que tem que pagar e outra coisa, né? Menos no boleto. Mas tá pensando em alguma outra coisa e tal, mas daqui a pouco volta pro jogo. O Garro, ele não sai do jogo. O Garro, ele não desliga do jogo. Ele fica o tempo inteiro conectado. E isso encanta o torcedor. Então, foi uma justa homenagem da Corinthians TV, de um jogador que em pouquíssimos meses já renovou seu contrato,
contrato, estendeu seu vínculo, aumentou o salário pela valorização que ele merece. Porque provavelmente chegou, não desacreditado, mas assim, como uma aposta, 25 anos, vindo do Tajeres da Argentina, treinando bem e tal, de repente ele chega e assombra num clube do tamanho do Corinthians, numa temporada muito difícil, e que mesmo assim tem grandes avanços aí nas Copas e ele é um dos protagonistas. E mesmo com toda a dificuldade do brasileiro, ele é um dos protagonistas. Então o Rodrigo Garro merece realmente todos os elogios nesse momento. E ele falou sobre a situação difícil e diz que, obviamente, né, vai trabalhar muito para que, quem sabe, né, o Corinthians escape e, quem sabe, ainda dê um título para a torcida que está merecendo, está muito sofrida pelos últimos anos, poder comemorar. Quem sabe? Rodrigo Garro, esse nasceu para ser Corinthians. O exclusivo, vamos falar de Hugo, tá? Sabe por que eu falo exclusivo? Porque eu fui contra tudo e contra todos na questão da porcentagem que o Corinthians vai comprar do Hugo. O Corinthians vai comprar 60% do Hugo, e eu já cansei de falar isso. Eu trouxe com exclusividade em 2 vídeos, né? Depois vieram falar que eu estava errado, que todo mundo estava dando 50%. Eu falo para vocês, eu não estou nem aí que se todo mundo está dando. Eu tenho as minhas informações e acredito nas minhas fontes. E cansei de bater na tecla em live 60%. Né? Hoje deram a informação como se fosse exclusiva deles. Eles não têm nem vergonha na cara, entendeu? Fazem que não viu, porque eles sabem que eu que trouxe essa informação e venho trazendo há 2 meses, há quase 3 meses que eu venho trazendo essa informação que o Corinthians vai comprar 60% do Hugo. E aí vocês ficam falando, mas o Samir é chato batendo nessa tecla, pedindo crédito. Não é, porque se fosse 50%, esses mesmos caras que pegaram essa informação e usaram como se fosse deles, eles iam estar inflamando a torcida dizendo que eu errei, entendeu? Olha como o jogo é extremamente complicado, né? Para não falar sujo, né? Olha só, se fosse 50, eles estariam inflamando a torcida, dizendo que eu errei. Mas como é 60, eles não me dão crédito, tá? Mas enfim, o importante é que eu tenho crédito com vocês. Mais uma, pega essa do cafezinho, meu irmão, 60% do Hugo, tá? Agora, vamos lá. Corinthians e Flamengo estão divergindo, tá? Em relação ao pagamento, tá? Do goleiro Hugo, em relação às garantias do contrato, tá? O Corinthians, né, já informou o Flamengo que quer exercer a opção de compra do Hugo, isso todo mundo já sabe, né? Por contrato isso já pode acontecer hoje, como aconteceu, tá? Só que tem um problema, o Corinthians não vai fazer o pagamento à vista. Por isso, né, o Flamengo entende que o Corinthians vai precisar apresentar garantias que sejam aceitas pelo Flamengo, tá? Para ter o goleiro em definitivo. O Flamengo não vai liberar o Hugo se o Corinthians não der as garantias. Então aí o Corinthians, assim, resumindo, são duas opções que existem, né, para o Corinthians comprar o Hugo, tá? No entendimento do Flamengo. Quais são as opções? Paga à vista, aí acabou, não precisa de garantia nenhuma, ou apresentar as garantias, e o Flamengo ainda, o Flamengo entende que o Corinthians não tem condição hoje, não tem dinheiro para exercer a compra do Hugo de forma imediata, por isso que quer parcelar, né? E o Flamengo entende que o Corinthians vai precisar dar garantias porque o Flamengo já sofreu para receber do Mateuzinho, enfim, e agora está cobrando garantias em relação ao Hugo. Está na cara que o Flamengo, né, está usando, né, os gatilhos que tem, porque se arrependeu do negócio que fez e quer ficar com o goleiro. Está na cara. Só que o Corinthians vai ter que passar por esses gatilhos, vai ter que passar por esses, né, por essas situações, por essas fases, porque senão, meu amigo, vai ter problema, tá? O Flamengo com medo de calote, enfim, vamos aguardar, tá? Esse pagamento seria feito a partir de 2025, com 4 parcelas semestrais a partir de janeiro de 2025, tá? Então existe aí essa questão das garantias pegando, tá? Entre Corinthians e Flamengo, quero que você, né, entenda bem isso. Então nós vamos ficar atentos e acompanhar esse caso, né, para saber realmente, de fato, né, o que vai acontecer. Eu falei para vocês, não é tão fácil assim não. Claro que se o Corinthians tivesse o dinheiro à vista, né, já morreria o assunto, acabou, né? Enfim, o Corinthians pegou dinheiro para comprar o Mateuzinho, agora tem que arrumar uma grana para pagar o Hugo à vista, porque senão, meu amigo, o Flamengo está apostando no quê? Que o Corinthians não vai ter o dinheiro à vista e que o Corinthians não vai conseguir, e vai começar a rejeitar as garantias, porque eles querem
garantias atuais, tá? Então ele vai começar a rejeitar a garantia e aí vai esperar o tempo vencer, o prazo é até o dia 30, né, de novembro. Imagine, então assim, não está definida a situação do Hugo, é bom o Corinthians ficar atento e correr para não perder o seu goleiro hoje titular, e que a torcida, pelo menos aqui no canal Café do Setorista, eu coloquei Memphis, coloquei José Martins, coloquei vários reforços. Qual o melhor reforço do meio do ano da janela? E acreditem, a torcida aqui no Café votou em Hugo e não no Memphis. Importante, sobre o caso dos Gaviões, hoje o Neto falou que não vai rolar mais, tá? Hoje o Neto falou que não vai rolar mais a questão, né, de pagar, né, da torcida pagar a dívida da Neoquímica Arena junto à Caixa com o Pix, né, das torcidas uniformizadas, principalmente dos Gaviões da Fiel. Os Gaviões soltaram uma nota depois disso e disseram o seguinte: o projeto de quitação da Arena segue nos planos e nossa comissão tem trabalho diariamente para organizar todas as diversas frentes da campanha de arrecadação. Já foram selecionados os primeiros parceiros, definidas as estratégias de mobilização e da plataforma de doação. Porém, para que a iniciativa siga adiante, se faz necessário resolver toda a parte burocrática entre Caixa e Corinthians, inclusive o valor correto e devido para a quitação. Pelo que eu apurei, a Caixa não está passando esse valor correto, não está ajudando muito. Isso está dificultando. A fim de garantir que a campanha alcance seu objetivo principal de direcionar todo o valor arrecadado para uma conta da Caixa que o banco utilize o saldo exclusivamente para a liquidação da dívida. Sabemos da ansiedade, né, que o assunto causa, estou resumindo aqui, mas para que a campanha seja viável e segura, necessitamos tomar cuidados em todos os detalhes, principalmente porque sabemos do esforço pessoal que cada um fará para ajudar nesse evento, cada torcedor, né? Enfim, reforçamos o pedido de compreensão de todos e que não caiam em golpes de páginas fakes. Isso, não dê nenhum Pix, tá? Não passe nenhum Pix, porque não existe ainda nenhuma campanha oficializada, então tome cuidado com isso. Os Gaviões aí, né, dando uma breve explicação, acho que muito por conta do que o Neto falou hoje, mas pelo jeito, né, o assunto Pix, né, para pagar a Neoquímica Arena com Pix, parece que está emperrado mesmo. O Corinthians virou alvo, né, da polícia, agora no caso Vaidbet, foi, né, acionado aí pela polícia, enfim, pela primeira vez, né, no sentido de investigações, tá? O que está acontecendo, né? Isso foi uma informação da Lívia Camilo lá no UOL, ela que tem trazido boas notícias de bastidores em relação a esses casos complicados do Corinthians, tá? A polícia, na verdade, quer saber quem pagou 56 milhões dos 66 milhões que o Corinthians recebeu da Vaidbet ao longo dos 5 meses. Com 90% do valor vindo de empresas que não aparecem como intermediadoras no contrato do patrocínio, a investigação policial suspeita que haja lavagem de dinheiro, tá? Então, ela está querendo explicações do Corinthians. É um avanço da investigação, a polícia questiona, né, o Corinthians sobre os 56 milhões, né, pagos pela Vaidbet por empresas que não constavam no contrato entre a casa de apostas e o clube, né, intermediadoras financeiras que não tinham sido autorizadas, tá, pelo Corinthians para realizar essa transferência. Então, dos 66 milhões que o Corinthians recebeu durante os 5 meses de contrato, cerca de 90% desse valor foi por intermediadoras que não estavam precisamente autorizadas e necessitariam de autorização por escrito, né, por conta de uma cláusula no contrato. Esse é um movimento da patrocinadora que chama a atenção da polícia, é o ponto aí, né, que o Corinthians está agora sendo questionado, né, aliás, o Corinthians sendo questionado pela Polícia Civil pela primeira vez, tá? Corinthians, enfim, o Corinthians está sendo acusado de alguma coisa? Não está. O Corinthians está sendo questionado pela primeira vez porque não havia emitido qualquer autorização. Enfim, vamos, né, as empresas, aliás, né, ou se emitiu essa autorização para outras empresas fazerem a intermediação financeira, que eles mostrem esses e-mails, documentos por escrito, comprovem, aí está tudo certo, tá? Mas, enfim, é o primeiro momento do Corinthians aí sendo questionado, né, pela polícia, nesse caso aí tão conturbado, né, nesse caso tão chato aí, envolvendo... Agora, gente, por quê? Hoje eu recebi uma informação que a volta do Thales Magno pode até acontecer no duelo contra o Atlético Paranaense no próximo dia 17. Aliás,
ela estava confirmada a volta do Thales Magno na partida contra o Internacional de Porto Alegre, ele que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa. E aí, né, o jogador sentiu num teste, ele fez um teste, aqueles testes de última hora, e sentiu a lesão na partida, antes da partida, né, um dia antes da partida, contra o Internacional de Porto Alegre. E ficou a expectativa agora dele, junto com o Alex Santana, né, eles voltarem no jogo contra o Atlético Paranaense, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 17. E a informação que eu recebo é que ele ainda anda sentindo dores, tá? E não está confirmado. Tudo bem, já voltou a treinar, mas existe uma desconfiança realmente se ele vai estar à disposição ou não para a partida do próximo dia 17. Então eu não estou dizendo que ele não vai estar à disposição, mas também não estou dizendo que ele vai estar. E também não estou ficando em cima do muro. Eu estou apenas noticiando uma verdade. Hoje existe dúvidas ainda em relação ao Thales Magno. E só para vocês entenderem, o Alex Santana está à frente dele. Claro que é grau 3, é uma lesão mais grave que o do Thales Magno, mas também foi uma lesão que aconteceu bem antes. Mas hoje, só para você ter uma ideia, a volta do Alex Santana é garantida para o dia 17. Já a volta do Thales Magno não é garantida, existe a dúvida. Então nós vamos ter que aguardar em relação ao ex-atacante do Vasco, né, jogador agora do Sport Clube Corinthians Paulista. Deixa o like, comente aqui embaixo sobre essa questão aí do nosso querido Thales Magno. Fala, Fiel, tudo bem? Meus amigos, o argentino Rodrigo Garro aí vencendo os principais jogadores do Timão na temporada, né? Mesmo chegando aí no início do ano, o Camisa 10 consegue contribuir com o espírito de liderança do Timão, além de toda a comissão técnica, além de toda a técnica dele, tá? O tema, inclusive, foi abordado em material publicado pelo próprio Corinthians. O Garro aí, ele culpou seus companheiros ao comentar sobre sua importância no elenco, destacando que o papel de líder é uma boa relação interna. E além disso, a gente disse que tem uma forte conexão com a torcida, deixando claro que o tempo de mostrar isso em campo. Na sequência aí, o Garro chegou a falar sobre o fim da temporada do Corinthians, destacando que o time tem jogadores com capacidade para fugir da luta contra o rebaixamento e conquistar um título. Para ele, essa combinação seria perfeita para coroar o ano, fazer com que o sofrimento do Corinthians não faça mais parte do dia a dia da fiel torcida. O Garro aí chegou ao Timão como uma das principais contratações para a temporada. O Timão desembolsou cerca de quase 30 milhões de reais pela contratação do jogador. Jogava aí no Talleres da Argentina no ano passado, né, Fiel? Lembrando que o meio acabou demorando muito para chegar por conta de problemas burocráticos aí e tal. Desde que fez seu primeiro jogo, porém, o Garro se tornou o titular absoluto do Timão, somando aí 51 jogos. Pelo destaque, o Corinthians agiu rápido e prorrogou o vínculo do jogador, que agora vai até o final de 2028, e colocou multas decisórias de 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros aí para time de fora do país. Meus amigos, o Rodrigo Garro aí com certeza é um dos maiores jogadores do Corinthians, é o nosso camisa 10 imparável aí, não tem quem substituir ele. Na minha opinião, foi uma das maiores contratações do Corinthians aí depois que o Renato Augusto saiu, tá? Então é isso, eu quero saber a sua opinião também, tá? Se você curtiu o vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!